estudaremos a dinâmica dos afetos. Nós já vimos nos vídeos passados que nós podemos definir todos os sentimentos, todos os afetos em função do amor. O amor, então, seria o elemento afetivo fundamental. E juntamente com o conceito, ele forma todos os mistérios da nossa consciência. Então toda a nossa consciência, toda a nossa perseveração de ser nesse mundo se dá por meio tanto do conceito como do afeto, e do amor. E os dois são complementares um ao outro. Onde o conhecimento entra, o afeto não entra ou complementa esse conhecimento naquelas partes faltantes dele. E vice-versa. Bom, a partir desse conhecimento, então, a gente vê que o nosso próprio ser é uma perseveração entre conhecer e sentir. O nosso próprio ser, ele está em constante perseveração para se manter o mais expandido possível. E nós já vimos que o nosso ser, um dos aspectos básicos do nosso ser, dos sentimentos, é que o amor condicionado à expansão do nosso ser gera alegria, e o amor condicionado à diminuição, ao encolhimento do nosso ser, gera tristeza. Então o nosso ser, aquela essência fundamental do nosso ser, está em constante busca de expansão, está em constante busca da alegria. Ou aquela famosa frase, né? Nós estamos em constante busca da felicidade. Bom, mas como acontece essa expansão? Essa dinâmica, então, ela vai ter várias características. E é óbvio que a gente vai tentar cada vez mais sempre buscar a felicidade, mas ao buscar a felicidade a gente vai recair em várias coisas que vão nos dar tristeza. Então a gente está numa constante expansão e encolhimento em diversos aspectos do nosso ser. Então tem vários aspectos do nosso ser que estão expandindo e encolhendo de diferentes formas. E as ações que a gente tem no mundo vão influenciar nessas formas. Apenas para exemplificar rapidamente como se dá essa dinâmica, vamos perceber. Quando um objeto então está próximo da gente, vamos supor que é um objeto que por algum aspecto ele dê alguma expansão no nosso ser de alguma forma. De alguma forma esse objeto vai nos trazer alegria. Ao mesmo tempo que esse objeto já está nos trazendo alegria pela simples realidade dele existir, pela realidade, o fato dele estar próximo da gente, ele vai expandir o nosso ser de alguma forma. Tá? Então isso já seria um afeto que surge na nossa consciência, um aspecto de alegria, de expansão. Tá? Ao mesmo tempo que isso acontece, o simples fato de eu entender que aquele objeto está me fazendo alegre, a gente já viu que vai surgir um objeto de gosto pelo aquele objeto. Então eu gosto daquele objeto. Então quando aquele objeto está lá, além da alegria que ele proporciona na minha expansão do ser, o próprio fato de eu entender que esse objeto é a causa da minha alegria desencadeia um gosto pelo objeto dentro da minha própria consciência. Pronto. E mais ainda, o próprio gosto desse objeto, sabendo que, a hora que eu sei que esse objeto, pelo que eu tenho gosto nele, e ele está próximo de mim, vai gerar outro sentimento, que vai gerar mais amor ainda, porque vai me expandir mais ainda, que vai ser o contentamento. Então eu vou estar contente por esse objeto estar próximo de mim. E assim vai. Então perceba que uma simples ação, ela vai ter uma reverberação infinita, em infinitos afetos. Tá? Então ele gera a alegria inicial, que gera gosto, que gera contentamento, que gera vários outros níveis hierárquicos de sentimentos diferentes, e vão gerando um por si. Tá? E isso vai causando uma cascata de expansão em diversas áreas do meu próprio ser. Então o meu ser ele contém várias áreas, diversas áreas, e cada área se expandindo por causa daquilo vai causar alegria. No entanto, a gente sabe também que isso vai ter um limite. Por quê? Porque ninguém é tão feliz assim que essa reverberação vai para uma alegria plena. Por quê? Porque a vida ela vai te trazer limitações, a vida vai te trazer restrições. E o próprio fato daquele objeto estar ali, apesar dele te expandir em algumas áreas, ele também vai te encolher em outras áreas. E no fato desse objeto te encolher em outras áreas, vão te trazer tristeza naquelas áreas de encolhimento. Tá? Então ao mesmo tempo que algumas áreas se expandem, algumas áreas se encolhem, e assim vai. E essas áreas de encolhimento também vão reverberar em vários níveis de sentimentos, em vários níveis de afeto, igual a gente viu pela alegria. Tá? E essa então constante, e a gente está no meio, a gente está vivendo no meio onde a gente está em constante conexão com tudo que está à nossa volta. E tudo que está à nossa volta vai discorrer esse mesmo processo em diversas áreas, expandindo diversas áreas e encolhendo diversas outras áreas. Tá? E a maneira com que a gente lida com isso
também vai surgir mais expansão ou mais encolhimento no nosso próprio ser. Entenda? Então isso é muito importante você entender para você começar a entender toda essa dinâmica dos afetos. Que ela também está ligada com toda a nossa dinâmica psíquica, dinâmica do conhecimento. Então, quando a gente viu lá nos vídeos lá sobre política, por exemplo, que a gente viu determinadas ações e sempre considerando o livre-arbítrio nas ações, tá? Todo aquele livre-arbítrio ele tem a ver com essa dinâmica de perseveração, tanto dos afetos como do conhecimento. Tanto do ato de pensar quanto do ato de sentir. Tá? Então isso é muito importante você entender. E perceba que a gente não tem o controle dessa dinâmica. Essa dinâmica ela vai se expandindo e contraindo em diversas áreas sem o nosso total conhecimento dela. E como a gente não tem esse total conhecimento de toda essa dinâmica, fica difícil controlar isso. E quanto mais a gente consegue controlar isso, quanto mais a gente consegue fazer ações adequadas nesse ambiente, mais a gente consegue maximizar a nossa alegria e diminuir as nossas tristezas. Isso significa o quê? Que mais a gente consegue expandir o nosso próprio ser, tá? Em função do encolhimento dele. E isso é a tal famosa busca pela felicidade. Então a gente vai ter diversos Budas que vão descrever um determinado tipo de caminho para você conseguir alcançar isso, né? Não só Budas, né? No caso eu estou dando só um exemplo, mas diversas religiões vão lidar com isso. Eles vão descrever qual é o caminho, qual é a sua postura perante a vida para que você maximize as suas alegrias. Sempre lembrando que a realidade não é uma realidade de flores. A realidade sempre vai te trazer encolhimento, quer você queira ou não. Bom, então isso já começa então a lidar com um dos primeiros aspectos dessa dinâmica dos afetos, que é o seguinte: o próprio fato de você imaginar coisas boas vai reverberar em mais alegria. O fato de você pensar, só o fato de você imaginar uma coisa ruim, uma coisa que te traz encolhimento, isso já vai reverberar em mais afetos que te traz encolhimento, que te traz tristezas, certo? Porém, a gente pode então só ficar pensando em coisas boas e não em coisas ruins? Não. Por quê? Porque aqui uma dos aspectos da dinâmica é em função do que a gente imagina, do que a gente pensa. Então pensar em coisas boas reverbera em coisas boas. Tá? Você vai sentir alegria cada vez que você pensar em coisa boa. E você vai sentir tristeza cada vez que você pensar em coisa ruim. No entanto, a gente não pode fugir da realidade. Por quê? Porque se você negligenciar a realidade é a principal ferramenta, a principal pensamento, a principal ferramenta que a gente tem para lidar no mundo. Então, se você negligencia a própria realidade, você não vai conseguir agir corretamente no meio. E não agindo corretamente no meio, o meio vai te encolher gigantescamente. Tá? Então aqui fica um dos primeiros embates do nosso próprio psiquismo. Um dos embates do psiquismo é a gente só quer pensar coisas boas e negligenciar tudo que é ruim, só que a gente não pode fugir da realidade, porque quanto mais a gente foge da realidade, mais o meio vai encolher a gente, menos a gente vai ter ferramenta para sustentar a expansão do nosso ser, certo? Então esse é um dos primeiros embates psíquicos que a gente tem na nossa própria consciência. Perceba que muita gente quando os aspectos da vida começam a encolher a pessoa muito, uma das defesas psíquicas que a gente tem é simplesmente negligenciar a realidade. Então você começa a negligenciar a realidade e começa apenas a pensar em coisas mais boas, para você não se sentir tão encolhido. Tá? Isso é sim um dos mecanismos que a nossa consciência utiliza, mas isso vai trazer outras consequências ruins, certo? Então sempre agora quando a gente começar a analisar essa dinâmica do nosso psiquismo, a dinâmica do nosso afeto, percebam isso, existem várias dinâmicas que vão expandir, mas essas mesmas dinâmicas que expandem um pouquinho numa área vão fazer encolher completamente na outra, tá? E esse é um dos grandes problemas então que a gente tem, que é o grande problema é que na nossa psique vai surgir vários pensamentos, várias dinâmicas autoenganatórias, certo? Essas dinâmicas autoenganatórias, como a gente já viu, né, em vários vídeos passados, em função do ego, que a gente chama de ego, né, no final, mas é a parte mais
superficial do ego. Essa parte superficial do ego que é auto-enganatória, então todas as religiões, esses aspectos espiritualistas vão falar que a gente deve desfazer o ego. O que seria desfazer o ego? Seria justamente isso, tirar essa dinâmica daninha do nosso psiquismo. Porque essa dinâmica daninha, apesar de ter ganhos momentâneos, apesar de momentaneamente você negligenciar a realidade, momentaneamente você vai ter um ganho, que você não vai se sentir tão triste com a realidade ali na hora que está te encolhendo, mas isso vai ter um dano para você no futuro. E se você não encara isso naquele momento, vai ser muito pior para você encarar aquilo no futuro, porque no futuro você vai estar pior ainda, porque você realmente negligenciou a realidade. Tá? E esse é um dos grandes problemas da nossa mente. Bom, porque a gente cria na nossa mente, apesar do nosso ser estar perseverando, né, e estar sempre lidando com essa expansão e com esse encolhimento, com as alegrias e as tristezas da vida, tá? Apesar da gente ter sim diversas dinâmicas que são fortes e robustas para manter a gente mesmo, a gente também possui algumas coisinhas, alguns auto-enganos feitos por essa própria dinâmica. E a gente tem que começar a entender elas. Então eu vou explicar mais um pouco nesse vídeo, e o próximo vídeo eu vou explicar detalhadamente como que surgem os auto-enganamentos do nosso ego. Tá bom? Então isso a gente vai ficar para o próximo vídeo, porque é muito grande esse assunto. Pronto. Mas então, continuando nesse assunto, você já está entendendo que a dinâmica do nosso ser, que constitui tanto de uma dinâmica de conhecimento, de pensamentos, como uma dinâmica de afetos e de sentimentos, elas estão intrincadas uma na outra. Tá? E ela vai se dando por ela própria. E ela se dá de forma a ou você expandir, você ter uma maximização da felicidade em função da sua tristeza. Ou seja, você quer se expandir cada vez mais. Tá? Você pode considerar isso como livre-arbítrio ou você pode considerar isso como determinismo. Não tem problema, eu já até falei isso para vocês em algumas áreas, mas enfim, é a maquinaria do nosso ser. Se você for um determinista, você vai achar que isso acontece devido à própria maquinaria do nosso ser. Se você for a favor do livre-arbítrio, você vai falar que o nosso próprio livre-arbítrio sempre quer buscar a felicidade ao invés da tristeza. Mas tudo bem, independente dessas duas linhas que você for, existe essa maquinaria e ela está sempre buscando a felicidade e não a tristeza. Bom, é só você autoanalisar você mesmo, auto-perceba os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções, os seus próprios pensamentos, que você vai perceber isso também. Que você age na vida para sempre aumentar a sua felicidade. Agora, qual que é o problema? O problema é que a gente um dos grandes problemas, né? Apesar desse embate, além desse embate, né, de tentar fugir da realidade só para pensar as coisas boas, a gente tem também a ignorância e a impotência. Essas duas coisas são uma das grandes coisas que limitam a gente nas nossas ações. Então, como a gente é ignorante, a gente não sabe qual ação tomar e de qual postura tomar em relação a uma determinada situação para que a gente consiga expandir o nosso ser, maximizar essa expansão. Como a gente é ignorante nisso, a gente fica agindo meio que caoticamente. Tá? Então, a nossa ação caótica vai gerar tanto alegria como tristeza. Tá? Quanto mais a gente aprende sobre essa dinâmica do nosso psiquismo, mais a gente consegue ser efetivo nessas ações. Então mais a gente vai conseguir ser feliz. Então você tem lá, quando você atingir o estado de Buda, que é onde você realmente entender essa dinâmica interna que acontece em você plenamente, você realmente vai maximizar ao máximo as suas felicidades e diminuir ao máximo as suas tristezas. Isso não significa que a vida não vai continuar te diminuindo. Ela vai continuar te diminuindo, mas enfim, você entendeu o que eu quero falar. Mas quando você consegue lidar com essa dinâmica de forma racional e afetiva, né, porque você sempre vai ter os dois, você sempre vai ter que lidar de forma racional e afetiva. Tá? Muita gente negligencia a parte racional e fica só na parte afetiva, e muita gente negligencia a parte afetiva e fica só na racional. Mas não, nosso ser é composto desses dois pilares que a gente já viu, do conceito e do amor. Então a gente tem que dominar os dois. Você pode começar a mexer apenas em uma área e ter muito ganho nela, tá? Mas para você ter um ganho, né, total aí, vamos supor assim, você tem que mexer nas duas áreas. Então você tem que ter tanto um controle de pensamentos como você tem que ter um controle afetivo. Você tem que ter os dois. Para isso, então, a gente vai ter que definir duas coisas. A gente tem que definir o que são ideias adequadas e o que são ideias inadequadas, e o que são afetos adequados e o que são afetos inadequados. Porque isso é que vai sustentar toda essa dinâmica. Bom,
Ideias adequadas a gente vai denominar tudo aquilo, toda aquela ideia que a gente sabe exatamente a causa e o efeito dela. Então, quando você sabe toda a causa e todo o efeito de uma determinada coisa, então você tem uma ideia adequada sobre aquilo. Então, quando você tem uma ideia adequada sobre qualquer fenômeno, você consegue agir né, especificamente naquilo de forma a dar o desfecho que você quer. Tá? Então, quando você sabe todas as causas e todos os efeitos de um determinado fenômeno, você controla aquele fenômeno do jeito que você quiser. Porque você sabe qual vai ser o desfecho daquele fenômeno. Certo? Então a sua ação vai ser precisa, você vai ter uma ação precisa e específica. A sua ação vai dar realmente o que você quer que dê. Certo? Então você sabe, você age já sabendo que aquilo vai dar, todas as consequências daquilo. Bom, ideias inadequadas são aquelas ideias onde a gente não tenha total conhecimento das causas e o efeito daquele fenômeno. Então, quando você não tem o total conhecimento das causas e o efeito de um determinado fenômeno, é uma ideia inadequada ou parcialmente adequada. Por quê? Porque você sabe só algumas causas, mais ou menos algumas causas, mas você não sabe tudo. Então, apesar de você agir ali tentando causar uma coisa, você, ao mesmo tempo que você age naquela causa para dar um desfecho que você quer, você pode causar outros desfechos que você não queria. Ou se a sua ideia for completamente inadequada, você pode causar um desfecho contrário do que você queria. Isso, então, ou seja, você queria, por exemplo, causar felicidade em você, mas a sua ação vai causar tristeza. E por quê? Porque você tinha uma ideia inadequada sobre aquele assunto, sobre aquele aspecto. Bom, então isso são a diferença de ideias adequadas e inadequadas. Você já percebeu que é impossível alguém ter ideia totalmente adequada de qualquer coisa. Por quê? Porque a gente já viu que para explicar um feijão, ou para explicar um grão de arroz, ou para explicar uma árvore, a gente precisa nesse sentido explicar o universo como um todo. Como a gente não tem a explicação do universo como um todo, nenhuma ideia que a gente tem é completamente adequada. Tá? Todas as ideias que a gente tem são inadequadas, só que são graus diferentes de inadequação. Nós temos ideias que são completamente inadequadas e às vezes vão dar o contrário do que a gente quer, e a gente tem ideias que são parcialmente adequadas, que vão dar o que a gente quer, mas junto com várias outras coisas que a gente não sabe, não tem controle sobre os outros aspectos daquela própria ação. Certo? Bom, o que seriam então os afetos adequados e os afetos inadequados? Afetos adequados, é claro que é muito mais difícil de definir porque os afetos não estão no ramo da definição. Lembrem disso, a gente não pode racionalizar os afetos, a gente já viu isso nos vídeos passados. No entanto, você mesmo já percebeu que seria um afeto adequado. O afeto adequado seria aquele afeto que realmente é condizente com aquela situação, realmente é condizente com o seu próprio estado de ser e com a realidade em si. Afeto inadequado é aquele afeto, aquele sentimento que surge em você, mas que não está completamente adequado à situação e à realidade. Aquilo foi você que gerou de uma forma tipo auto-enganatória, vamos dizer assim. Ou aquele afeto está refletindo uma ideia inadequada. Então você tem uma ideia inadequada e o reflexo daquela ideia inadequada é aquele afeto correspondente àquela ideia inadequada. Tá? Então vai ser também um afeto inadequado, óbvio, né? Então essa é a explicação. Mas enfim, nos afetos é difícil, a gente não consegue racionalizar e definir o que seria afetos adequados e inadequados. Mas talvez, tentando falar de uma forma mais afetiva, a gente pode dizer que o afeto adequado é aquele afeto ligado com a serenidade e a confiança. É a confiança que você tem daquele afeto. Está verdadeiro, né? Está adequado ao momento. Né? Um afeto inadequado, ele não é acompanhado com essa confiança, ele é acompanhado com uma certa dúvida, com uma certa... isso aí, é inadequação à realidade. Certo? Vocês entenderam o que eu quis dizer. É claro que a gente não consegue definir isso muito bem no ramo afetivo. Mas enfim, vamos lá. Então esses são os aspectos básicos da nossa dinâmica psíquica. Então a nossa ação, que é aquela que contém o livre-arbítrio, tá? que é aquele mistério, contém o mistério do livre-arbítrio, ele vai tentar sempre agir em função das nossas ideias. E quando ele agir em função da ideia adequada e dos afetos adequados, ele vai estar realmente conseguindo expandir o ser. Por quê? Porque ele está colocando exatamente o desfecho que ele quer atingir com aquela ação.
E quando o nosso livre-arbítrio, aquele mistério do nosso livre-arbítrio, de perseveração do nosso ser, agir de forma em função de ideias inadequadas e de afetos inadequados, a gente na verdade está encolhendo o nosso ser. Certo? E dependendo da inadequação dessas ideias e desses afetos, a gente pode estar atingindo o contrário do que a gente quer. Pronto. Então é muito importante começar a entender essa dinâmica. Certo? E o simples fato de você entender essas características aqui já faz você entender diversas coisas na sua vida. Porque agora você vai ter o seguinte, você vê que, olha, realmente, se eu agir em função de ideias que são sempre inadequadas, a gente já sabe que são sempre inadequadas, mas com uma inadequação muito alta, eu vou estar, na verdade, sempre plantando a minha própria tristeza. Então todas as ações que eu estiver fazendo aqui agora, eu posso estar plantando a minha tristeza, porque isso vai reverberar no mundo e o mundo vai reverberar em mim. E a hora que o mundo reverbera em mim, se as minhas ações são completamente inadequadas à realidade, ela vai se reverberar e vai voltar em função de me encolher. Então eu vou estar gerando tristeza. Tá bom? Certo? Então esse é um dos aspectos que você tem que entender, que é fundamental nessa dinâmica. É fundamental. Então quando você vê lá diversos religiosos, né, os budistas falando que você tem que começar a perder o ego, que o ego te traz mais tristeza do que felicidade, ele está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, as suas ideias sobre o mundo são completamente inadequadas. Começa a olhar para você mesmo e ver quais são as ideias adequadas que você tem por você mesmo, quais são os afetos adequados que realmente você deveria seguir e agir em função deles. Porque aqui a gente começa a ver o quanto a gente é desonesto no dia a dia. Por que a gente é desonesto? Justamente porque é o seguinte, a gente é levado pela parte egóica do nosso ser. E a parte egóica é simplesmente um produto que não deveria existir nessa dinâmica toda. É um produto maléfico dessa dinâmica. Por quê que é um produto, não maléfico no sentido de ser mal, é um produto que tipo assim, é um resíduo dessa dinâmica da perseveração do nosso ser que nos atrapalha, que a gente tem que retirar esse resíduo da gente. Tá? Então o ego é um produto, é um resíduo de toda a dinâmica do nosso ser, que é incognoscível. A gente já viu que está no mistério do livre-arbítrio. Tá? O mistério do livre-arbítrio contém todo esse mistério e a perseveração do nosso ser vai gerar esse resíduo chamado ego, chamado autoenganação. Tá. Mas quando você começa a perceber isso, você começa a ver o seguinte, olha, então eu não devo agir em função dos meus desejos, eu devo agir em função das minhas vontades. Lembra que a gente já colocou o desejo como aquelas coisas do ego. Então o ego ele vai falar o seguinte, olha, é melhor você ficar quietinho mesmo, deixa a preguiça te levar, não faz nada, fica em casa. Tá. Então a preguiça, o desejo de ter a preguiça, o desejo de ter o ócio, de não fazer nada, vai te levar, né, ao ócio, tudo isso vai ser pior para você no futuro. Tá? Porque isso vai te diminuir no futuro. Mas para ganhar, mas momentaneamente, aquilo vai te dar prazer. Porque momentaneamente você não vai deixar... É como se você estivesse expandindo o ser ali momentaneamente, né? Ou não deixando o mundo te encolher naquele momento. Tá? Mas buscar uma expansão momentânea, ao invés de buscar uma expansão duradoura no futuro, é uma loucura. Você não deve fazer isso. E o ego é justamente isso. Todas as ações que vêm do ego é uma ação que pensa numa expansão momentânea, pensa numa alegria momentânea, pensa numa felicidade momentânea. Então, momentaneamente, você vai ser feliz ao seguir o seu comodismo. Momentaneamente, você vai ser feliz ao seguir o seu ego ali naquele momento. No entanto, essa própria ação no futuro vai te trazer muito mais tristezas do que alegria. Tá? Então o que te traz alegria agora? O que te traz alegria agora não, o que pode te trazer uma alegria duradoura. O que te pode trazer uma alegria duradoura é você realmente fazer o que a sua consciência realmente acha que deveria fazer. Mesmo que ela não saiba o que fazer, ela não sabe fazer, mas momentaneamente você acha que deveria agir. Você fala o seguinte, não, eu não deveria ficar aqui no ócio, eu não deveria ficar na preguiça, eu realmente deveria estar fazendo alguma coisa na minha vida, mesmo que eu não saiba o que. Certo? Então isso é seguir a honestidade, isso é seguir o que o seu ser realmente quer para você. E é muito difícil fazer isso, porque você vai ter que livrar do seu comodismo, você vai ter que livrar da sua preguiça, tá? Para começar a agir em função do que você realmente acredita que é verdadeiro. E é muito difícil fazer isso. Mas é só isso que vai te dar uma alegria duradoura, porque quando chegar lá no futuro, você realmente vai estar com o ser expandido, você realmente construiu essa expansão do seu ser.
tá? E tudo que você age para construir a expansão do seu ser vai ser muito mais duradouro. É só você imaginar. Tem como uma pessoa ser feliz roubando, assaltando e tudo mais? Não existe um ditado popular que diz uma pessoa que começa a roubar, assaltar, e ela vai começar a inventar várias desculpas para ela mesma, que isso é bom, né? Ela tá sendo Robin Hood, ela tá roubando dos ricos para dar pros pobres, tá? Ela vai inventar um monte de coisa para isso, mas ela sabe que quando ela deitar no travesseiro à noite, ela não vai conseguir dormir direito. Isso reflete isso. Por quê? Porque você tá sendo desonesto com a sua consciência. Tá? Então, momentaneamente, aquela ação vai ser boa para você. Roubar alguém ali momentaneamente vai ser boa para você. Mas a longo prazo, não vai não. E aquilo ali, você não vai criar uma consciência tranquila, não vai criar uma consciência de serenidade para você ser feliz, seja qual for a situação que você se encontrar. Tá? Então todo mundo sabe disso. Então uma mente que sabe que está fazendo o contrário do que a consciência dele queria fazer, ele é uma mente perturbada. É uma mente que sempre está com medo, sempre vai ficar com medo de policial. Vai ver, escutar sirene na rua já vai ficar assustado. Por quê? Porque sirene, ou seja, o próprio ser dele não está bem com ele mesmo. Entendeu? Então ser honesto com você mesmo é realmente começar a seguir o caminho árduo. E seguir o caminho árduo é árduo. É difícil, mas somente quando você começa a seguir o caminho árduo que a sua própria consciência acha que você deveria seguir, é aquele momento em que mesmo que você perder tudo, no final você vai falar o seguinte: cara, mas eu realmente fiz o que eu achava que era para fazer. E mesmo que eu erre, aí não tem problema, você aceita o seu erro, porque você deu de tudo, você não ficou parado, você não ficou descansando, você não ficou comodismo, você não ficou roubando, você não ficou melindrando no mundo para ter as atitudes que você teve. Não, as suas atitudes não foram de melindre, as suas atitudes foram em busca do que você mesmo acreditava. E em busca do que você mesmo acreditava, então mesmo que você não consiga, você vai estar bem com você mesmo. Você vai lá, cara, mas eu tentei. Se você não tentar, você sempre vai ficar na cabeça, e se eu tivesse tentado? Tá? E isso vai tirar sua paz. Então só tem paz, só tem serenidade quem realmente é honesto com a própria consciência. Tem que ser honesto com a própria consciência para ter serenidade, sim. E esse é um conhecimento, né, que daí você vai ter que ir contra o seu ego. Vai, porque você vai ter que ir contra o comodismo. Você vai ter que ir contra... às vezes é melhor você perder momentaneamente do que não seguir a sua consciência. Então às vezes é melhor você perder o emprego para mais manter os seus valores internos. Certo? Aí você vai passar fome? Não sei. Você vai passar dificuldades? Vai. Dificuldades você vai passar. Mas quando você passar dificuldades, você vai falar, mas eu mantive a minha integridade, eu mantive os meus valores. Então você vai passar de uma forma tranquila e serena. Tá? Mesmo com dificuldades. Tá? E isso tem a ver com o que os budistas falam, isso tem a ver com o que os filósofos falam, isso tem a ver com o que vários religiosos falam, certo? Então entendam isso, entendam, vão entendendo isso. Então essa dinâmica aqui agora de seguir o que você realmente acha que deveria fazer é a coisa mais difícil da vida. É uma das coisas mais difíceis. A gente trabalha em empregos que a gente não queria trabalhar para consumir coisas que a gente não queria consumir. Essa é a verdade. E a gente vai ser feliz quando fazendo isso? Nunca. Tá? Então nunca. Então para realmente começar a ser feliz, infelizmente a gente tem que começar a seguir aqueles aspectos mais básicos do nosso ser, aquela honestidade mais básica do seu próprio ser. Tá? E não ficar agindo só para manter o seu comodismo. Porque sim, e não tem como, é claro que você vai falar que vai ter que ter aí um equilíbrio, sim, você vai ter que ter um equilíbrio. Agora, todo mundo sabe que quando existe quando você faz alguma coisa porque você acredita pelos seus valores, mesmo que você saia ferrado de lá, você vai sair de lá feliz. E esse é um caminho extremamente árduo. Não é à toa que tem gente que fala que a porta é estreita. Porque você é capaz de largar todos o seu comodismo para realmente seguir o que a sua consciência realmente acha que deveria fazer. E olha que eu nem estou entrando no aspecto da sua consciência saber o que ela deve fazer. Às vezes ela tá até achando que tá até fazendo uma coisa que é errada, eu sei, mas tipo assim, mas você vai seguir a sua própria consciência? Lembra quando a gente já viu no vídeo? Eu já mostrei o vídeo, né? Eu já fiz um vídeo lá, olham lá o vídeo que eu fiz, que mostra que toda a falsidade que existe
nas teorias científicas é por causa da desonestidade das pessoas. Então aqui a gente vai usar a mesma coisa. Toda falsidade, toda desonestidade que você entra no dia a dia perante as suas ações é também por desonestidade. Porque se você for honesto completamente com o seu ser, se você for completamente honesto tanto com o seu conhecimento como com os seus afetos, você não vai fazer alguma coisa que é danosa ao mundo. Você não vai fazer alguma coisa que é errada fazer. Tá? Porque isso está dentro de você. E a gente já discutiu isso em diversos outros vídeos lá para trás. Vai lá e vejam. Certo? Então isso é importantíssimo vocês entenderem. E agora então, no próximo vídeo, a gente vai começar a ver como que surgiu esse ego então. Como que esse auto-enganamento surgiu na nossa própria psique como produto dessa busca de perseveração pela felicidade. Sim, o ego surgiu pela busca de perseveração pela felicidade, porque esse é a dinâmica do ser, que a gente já viu nesse vídeo. Então, até o próximo vídeo.